estudo, que é um estudo, né? Nosso irmão preparou ali, ele estudou para nos trazer hoje um assunto do Evangelho. Mas antes, para iniciarmos, vamos fazer uma leitura aqui de uma página do livro Pão Nosso, pelo nosso querido Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem que foi aberta aqui hoje é de número 26. Trabalhos imediatos. Apresentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Isso é Pedro, no capítulo 5, versículo 2. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender aos ensinamentos de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que, provavelmente, nunca sobreviverão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grande quantidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil, ao nosso lado ou à distância de nós, tem finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossas paisagens individuais, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particulares e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros, mas não é justo esquecer-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Então, meus amigos, nesse momento, após essa leitura da página, que sempre nos remete a muita reflexão, vamos fechar os nossos olhos, sentir a presença dos nossos amigos espirituais que aqui já se encontram neste ambiente, trazendo para nós tudo aquilo que necessitamos, pois aqui estamos, Senhor, de coração. E assim, sentindo já essa energia do ambiente, essa presença divina em nossos corações, a presença do nosso Mestre Jesus e amado, que cada vez mais está junto de nós. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, com o objetivo de aprender, com o objetivo de sermos melhores, com o objetivo de ajudar-nos. Muito obrigado, Pai. E que hoje, nosso irmão, que fará uso da palavra, seja sempre assistido pelos mentores da casa, pelo seu mentor, e que a mensagem seja transmitida
recebida em nossos corações, refletida, para que possamos aplicar no nosso dia a dia. Somos gratos por isso. E assim, pedimos a permissão ao nosso querido Fabiano de Cristo, para darmos por isso iniciado as nossas atividades desta manhã. Muito obrigado, Pai, que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós temos nada mais, nada menos do que todo mundo já conhece, nosso querido Alessandro Martins. Ele é lá da Congregação Espírita Cristã, conhecido de todos nós. Eu estava até comentando com ele que faz um tempinho que ele não vem aqui, né? Mas hoje ele está aqui e vai nos trazer o assunto do Evangelho. Evangelho capítulo 17, sede perfeito. Não é isso? Instruções dos Espíritos, o dever e a virtude. Itens 7 e 8. Então, meu irmão, sinta-se abraçado por todos nós. Bem-vindo, tá? Bom dia, é muito bom ver de novo todos vocês, né? Muitos amigos pela primeira vez, mas a maior parte praticamente é da nossa rotina, do nosso dia a dia que a gente revê, né? Essa manhã é tão boa que a gente sente que o clima está muito harmonioso, né? A gente vive entre aquele clima, ora muito quente, ora tempestade, ora quente, depois vem tempestade. E o nosso tema de hoje vem de falar do dever. É muito interessante, porque dentro de nós, espíritos ainda imperfeitos, essa palavra de dever, ela nos causa ainda muita complicação. Porque quando fala em dever, a gente não lembra de dever. A gente lembra de outra palavra que parece igual, mas não é. Alguns dizem que é sinônimo, mas também não é. Que se chama obrigação. Às vezes, dever lembra a gente obrigação. E quando lembra a gente obrigação, já cria na gente uma insatisfação. Porque nós, espíritos ainda, caminhando devagarzinho, mudando as nossas atitudes, tudo que vem com o nome de obrigação nos incomoda. Exatamente. As nossas obrigações, às vezes, nos remetem à insatisfação. Só faço isso porque sou obrigado. Não quero fazer isso, mas eu sou obrigado. Eu só fui para a escola porque eu fui obrigado. Se pudesse, eu estava dormindo até 10 horas da manhã, mas meu pai e minha mãe não me deixavam e obrigavam. Então, a gente sente muito essa dificuldade. E quando vem da lição dever, ainda gera uma dificuldade para a gente. Justamente porque não entendemos ainda essa separação. Para nós, ainda, essa separação de obrigação e dever gera muita incômodo, gera muita dificuldade do entendimento. E aí, o que a gente precisa fazer? Entender bem o que é o dever. Nós temos duas leis, não é? As leis humanas, que a gente conhece, traçada, no caso da gente, a Constituição brasileira, né? As leis civis. E nós temos as leis divinas. As leis humanas, elas muitas das vezes se assimilam ou são baseadas nas leis divinas, mas muitas das vezes elas até são contrárias às leis divinas. As leis divinas não, são imutáveis. Do início, como dizem os Espíritos, até toda a eternidade são as mesmas. E a gente vê que as leis, às vezes, civis, a gente não consegue resolvê-las, não é? Tá lá, todo mundo sabe que quando você está de carro, eu não tenho carro, não sei dirigir nesta vida, mas todos aqueles que me ajudam, me carregando, transportando para um lugar, né, o Uber hoje em dia, a gente sabe que quando aparece aquela luzinha vermelha, é para você parar. As leis de trânsito. E quando fica verde, é para você seguir.
Mas, às vezes, a gente, com variadas justificativas, está atrasado, não vai chegar no vinho de luz a tempo, não posso, vou ultrapassar porque a espiritualidade vai entender, passo o sinal vermelho. E aí fica assim, aonde está a nossa consciência em relação a isso? Mas você tem que entender que está de dia, é 8h30, não tem ninguém passando. Passar o sinal vermelho 8h30 da manhã, ninguém vai reclamar, não tem ninguém vendo. Qual é o problema de se passar um sinal vermelho 8h30 da manhã? Esta rua é que é deserta, tem casas, mas não tem ninguém, está todo mundo dormindo ainda, só eu que estou indo por vinho de luz, posso passar o sinal. E às vezes, mesmo sabendo da nossa obrigação, a gente passa. Arrumamos várias justificativas e a nossa obrigação perante a lei civil é parar no sinal vermelho. Claro, estamos dando um exemplo, porque também, se você for passar perto de determinadas comunidades, 11 horas da noite, o sinal está vermelho, de repente até o seu mentor aparece e diz, filho, passa o sinal, a gente autoriza, vai. Dependendo de onde você passa, é melhor que você passe o sinal mesmo. Mas, na sua maioria, apenas quis fazer uma alegoria em relação às nossas responsabilidades, a gente burra lá a coisa. Com 1 milhão de possibilidades que a gente arruma para dar desculpa. E aí os Espíritos vêm, o dever, propriamente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que é denominado Sedes Perfeitos. Kardec separa o capítulo 17 somente sobre isso. E Jesus falou, veja bem, são só 2 palavras. Meus irmãos, sedes perfeitos. Evidentemente, se ele falou isso é porque ele sabe que nós estamos ainda imperfeitos. Temos muita coisa a mudar. Temos muita coisa a melhorar. Mas o que precisamos fazer para essas mudanças? E para a gente hoje está a responsabilidade do dever. Mas que dever? O dever cristão. O dever para com as leis de Deus. O dever para seguir aquelas leis básicas. Que Jesus resume bem pequenininho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Gente, eu me recordo que uma vez estávamos no estudo falando sobre a Torá, se não me engano, e dizendo quantas leis tinham lá. E aí Jesus vem e resume tudo que tinha lá em apenas essas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nessas 2 estão contidos todos os preceitos de Deus. E às vezes nos é tão difícil realizar o nosso dever. Por que é tão difícil realizar o nosso dever? Porque muitas das vezes ainda predomina em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Porque o dever, ele vem muito mais do que a obrigação. É necessário que você estude, entenda e pratique. Se a gente for ver lá no livro, a qual agora eu esqueci o nome, está até no Livro dos Espíritos, a gente começa desenvolvendo a intelectualidade, para logo depois a moralidade. E aí os Espíritos perguntam, as 2 coisas caminham juntas? E Kardec pergunta, as 2 coisas caminham juntas? A asa da intelectualidade e moralidade? E os Espíritos respondem não. Uma passa, às vezes a outra passa, ficam se alternando. Porque dificilmente existe, mas dificilmente os Espíritos conseguem caminhar as 2 juntas na sua maior totalidade, os Espíritos imperfeitos. Na maior parte das vezes a gente ou faz uma ou faz outra. E nessa capacidade, a gente busca tentar realizar as coisas divinas, mas a gente encontra ainda as dificuldades de realizar esse dever. Por quê? Vamos lá. Realizar o dever. Em casa.
A gente sabe que uma das maiores escolas é o lar, não é? Quando a gente está lá, naquelas paredes bonitinhas, cercado, que ali é a maior evolução. Às vezes a gente tem os companheiros, as companheiras difíceis, os filhos difíceis, para que a gente possa se equilibrar perante a lei de Deus. Tem os filhos ingratos. Aí lá, você vai chegar na sua convivência e vai dizer, como a gente deu ainda há pouco o exemplo, filho, vai para a escola. Por que eu tenho que ir? Para que você estude, aprenda, tenha uma boa profissão. Esse é o básico que a gente utiliza, não é? Depois cresça, faça faculdade, tenha um bom trabalho, um bom emprego, constitui família, tem uma vida equilibrada. Mas às vezes é um espírito difícil igual a gente. Igual eu era, que eu não queria ir para a escola. E aí papai e mamãe diz, filho, tem que ir. Aí você diz, mas eu não quero acordar cedo. Então eu vou te botar tarde, mas à tarde está sol. Aí o pai e a mãe vai dizer, vou deixar ele seguir a escolha dele. Não é assim. A gente sabe a necessidade que precisamos evoluir. E aí o pai e a mãe, no seu jeito carinhoso, diz, seja de manhã ou de tarde, não importa, porque você vai. E como está de manhã agora, você vai mesmo. Se arruma agora. Porque se você não for por bem, eu vou te arrastando. Os pais raízes... Os pais raízes falavam isso. As mães raízes falavam isso. Hoje a gente diz que tem pai e mãe Nutella. Ah, meu amorzinho, eu vou te levar, vou chamar o Uber. Então vamos te levar, vai. O raiz não, vai, eu vou te arrastando até a escola. Então você ia com muito amor e carinho estudar. E via inicialmente isso como obrigação. Com o passar do tempo, hoje a gente olha às vezes e vê que realmente havia uma necessidade disso. Quantas coisas a gente adquiriu conforme essa obrigação, porque não sabíamos ainda entender o nosso dever. O nosso dever de estudar, de compreender, não é verdade? Até mesmo na doutrina espírita. Chamam uma pessoa e diz, irmão, a partir de agora, aqui no Vinho de Luz, você vai coordenar um estudo. Pode ser qualquer pessoa? Não. Tem que ser uma pessoa que tenha umas características. Que seja uma pessoa que estude, tenha responsabilidade, tenha o dever de, depois de assumir perante a direção da casa e vai estar nesse curso correspondendo, ela tem o dever de chegar antes do horário, de se preparar, de se aprofundar. É a responsabilidade dela. Então, o dever, ele vai muito mais além. E o dever, diz Haroldo Dutra, que, seguindo os conceitos de Emmanuel, é quanto mais dever a gente percebe, mais expande a nossa mente. Por quê? Segundo os Espíritos, através de uma pergunta de Kardec, aonde estão as leis de Deus? E respondem rápido e preciso, na consciência. Então, à medida que a consciência vai adquirindo mais responsabilidades, através do estudo, de quem é, do que precisa fazer, essa noção de dever se expande. Quanto mais se expande, mais a gente se percebe responsável por tudo que acontece. Antes, eu não estava nem aí para o do Brasil. Se o cara batesse no meu carro, eu saía, queria quebrar o carro dele, xingava, queria brigar, não estava nem aí. Agora, estudando a doutrina espírita há muito tempo aqui no Vinha de Luz, em todos os outros estudos, me dedicando, quando alguém bate no meu carro, eu sei que não conheço o meu irmão, mas eu me conheço. Estou um ser melhor. Já não xingo, fico chateado e, no máximo, puxo um cartãozinho escrito um mecânico de minha confiança para que ele leve. Isso é muita evolução ainda, né? A gente ainda não consegue chegar tanto a isso. A gente não agride mais, mas às vezes passa algumas coisas pela nossa cabeça. Então o dever vem disso. Mas e o outro? O outro é no momento dele.
Porque no momento atual, a pessoa que eu devo vigiar, cobrar, exigir, é de mim mesmo. Porque a cada um a sua responsabilidade. A cada um o seu dever perante as leis. E não cabe a mim dizer para ela qual é o dever dela. O conhecimento, a própria responsabilidade vai dizer isso. Eu me recordo de uma briga que tivemos no evento de jovens, não teve mais agressividade ofensiva, mas não teve física. E ao sentar, a pessoa conversando com os dois, um agressivo com o outro, disse: quem daqui evitou parar? Porque ele que começou. Não, eu não perguntei quem começou. Eu quero que me digam qual dos dois pensou em evitar. Nenhum falou. Mas vocês não estudam na mocidade de vocês o respeito ao próximo? Vocês não estudam sobre como a gente tem que agir de bem para com o outro, independente de como o outro é? Eles já não responderam mais nada. A gente não segue um guia e modelo chamado Jesus, que sofreu todas as ofensas e, no entanto, no seu último momento encarnado, ele diz para perdoar? E aí aqueles jovens já não tinham mais o olhar de agressividade, já mudando até para mais vergonha do que agressividade. Porque é assim que é com a gente. Antes, quando a gente não tinha um conhecimento, ou a gente levava a vida mundana, vou viver, aproveitar a vida, tínhamos um tipo de responsabilidade. À medida que a gente aprende, entende e conhece, nosso dever, nossa responsabilidade muda. Aquele irmão que passa, que a vida dele eu não sei, mas ele é agressivo, chato, que olha para mim, quase rosna e morde, eu devo agir da mesma forma para com ele? Hoje não. Hoje, preciso mudar minhas atitudes conforme o dever exige. Mas quem exige de mim? Porque às vezes nós somos assim. Mas por que você está exigindo? Quem é o Henrique para falar isso de mim? Nossa atitude orgulhosa e egoísta é o primeiro momento que faz isso. Mas nós estamos no outro patamar. Estamos querendo mudar a nossa ação. Calma. Primeira coisa, vou respirar fundo. Vou entender o que essa mensagem quer trazer para mim. Porque tudo na vida ou é prova ou expiação. Ninguém que veio para fazer passeio na terra, conhecer as belezas turísticas, passear no Pão de Açúcar, o Corcovado, achar lindo, passear nas cataratas do Niágara. Nós viemos para servir. E servir no mundo de provas e expiações, ou hora você está em prova, ou hora você está em expiação. Então, tudo tem um motivo. Se é prova, é um dever, um passo a mais que você vai dar. Se é expiação, é o dever regeneração. Um dever que você compete, que você não fez lá atrás, agora você precisa regenerar, mudar. Então, nós precisamos, às vezes, desse segundo. Não sei se vocês já ouviram algum estudo aqui falando que Emmanuel fala que se a gente, no momento de agitação, de complicação, de discussão, parássemos alguns segundos e refletíssemos, não aconteciam as tragédias. Não é verdade? Às vezes a gente ainda age pelo impulso. Eu me recordo que uma vez eu fui para a congregação, cheguei cedo, e aí fiquei sentado lá, tal, tem a chave da casa, aí fiquei tranquilo, esperando a hora, até tirei uma sonequinha lá no salão. Fiquei lendo e uma pessoa me mandou uma mensagem, um áudio, uma amiga de trabalho. E o áudio, eu que estava naquela harmonia, foi mais ou menos desse jeito. Você está errado, você viu o que você fez? Nossa, foi uma agitação
que eu não conseguia passar o áudio para mais devagar para entender o que ela falava, porque era tão irritada que ela estava comigo. E ela falando, porque todo mundo te acha chato. E aí começou a falar qualidades minhas que eu não percebi ainda, né? E aí falando. No primeiro momento, evidentemente, ninguém fica feliz e diz, ai, muito obrigado, eu precisava. Não diz. Como todo mundo, eu andei para um lado, andei para o outro, fiquei chateado, tive pensamento negativo, desço, subo, vou no banheiro, bebo água, fico irritado. Aí sentei, aí fiz a orientação. Primeira coisa, fazer uma prece. E é interessante quando a gente faz uma prece nesse momento, no primeiro momento, você faz a prece assim, Senhor, dai-me paciência com essa criatura infeliz que não está no momento bom. É a nossa primeira prece. Porque eu sei que ela ainda está me testando na aprovação, que eu sei que ela ainda tem muito o que caminhar. Aí essa às vezes não funciona, tu faz a segunda prece mais calmo. Senhor, dai-me sabedoria e paciência para que eu não retorne na mesma moeda. Me dá muita luz, mas muita. E ainda canta às vezes, quanta luz nesse ambiente. Começa a cantar mentalmente. Quanto mais calmo você fica, aí você muda. Até que você começa a fazer uma prece verdadeira de sintonia com Jesus. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei, Senhor, que alguma coisa está errada, equivocada, da minha parte, me dá sabedoria. E aí é quando você escuta de novo, com mais sabedoria, mais calma, e aí você percebe os erros. E aí eu fiz um áudio logo depois disso para ela. E eu disse, minha irmã, você está certa. Eu fui ansioso, hoje eu sou menos, mas eu era mais um pouquinho. Fui mais rápido que vocês, não esperei vocês concordarem comigo. Já mandei o cartaz no grupo, no movimento. Me desculpe, vou me esforçar em não fazer de novo. Porque infelizmente às vezes a gente tem equívoco de novo, não é? A gente está em processo de mudança. Agora, tudo que você falou de mim, a gente vai depois conversar pessoalmente disso. Só isso. O tempo passou, já me encontrei com ela para mais de 20 vezes e nunca tive essa conversa com ela. E nem vou ter, porque não tem por que ter. Então, às vezes, a gente precisa ter esses momentos, porque se a gente for logo pelo impulso, vai dar ruim. Como dizem os jovens, não vai ser bom. Claro, a gente não fica feliz quando alguém ofende a gente, né? Alguém fala alguma coisa que às vezes pode até ser verdade, ou muitas das vezes também não é, e a gente até está querendo dar flores para a pessoa. Não é da nossa índole ainda fazer isso. Então o que a gente faz? Espera, afasta, e como cristão, em processo de transformação que nós somos, diz o que é o dever? Paciência. Mude. Aí você começa a mudar a sua atitude. Ou então você vai, naquele momento não dá, eu vou no banheiro rapidinho. Aí você vai no banheiro, tranca a porta, fica irritado lá dentro, sai mais calmo. Aí, agora acho que dá para conversar. A pessoa te diz, não, eu acho que eu preciso ir no banheiro de novo. Ou como um jovem que às vezes, quando no auge da discussão em casa, ele falava para mim que saía de porta de casa, a mãe ligava desesperada para a gente, e aí um dia eu perguntei a ele, por que você sai tanto de casa? Tio, porque veja bem, entre discutir por uma agressão física, eu prefiro andar. Aí eu ando, canso, volto mais cansado. Aí às vezes eu nem sei mais o que estão falando. Ou eu tomo banho e durmo. Eu falei, às vezes resolve, às vezes não, mas se essa é a sua atitude para não ser agressivo, parabéns. Água também, tomar água é segura, mas às vezes a gente está tão irritado que a água evapora dentro da boca da gente. Mas a gente precisa ter essas responsabilidades, porque o dever parte disso. À medida que isso vai crescendo, a gente vai praticando o nosso dever, a nossa responsabilidade, ela vai crescendo junto. Mas vamos percebendo Deus, porque os espíritos puros percebem Deus, porque eles têm um dever constante dentro deles, porque eles têm a sua responsabilidade no seu ápice e eles sabem muito bem o que precisam fazer.
Eles sabem muito bem entender o momento, eles sabem muito bem o que está se passando. Eles percebem. O dever, nossa responsabilidade, é muito interessante, como diz Lázaro. Porque Lázaro, a gente sabe a passagem de Lázaro, né? Que estava lá, dizendo que já tinha desencarnado, todo mundo triste, Jesus vem, vai lá e chama Lázaro. E Lázaro vem e ele diz, venha para a vida, Lázaro. E a gente precisa também, assim como Lázaro, perceber que nós precisamos desamarrar essas ataduras materialistas e vir para a vida. Às vezes a gente está tão agarrado ao materialismo, ao egoísmo, ao egocentrismo, eu e eu, que não conseguimos vir para a vida verdadeira, para a vida com Jesus. Então precisamos, às vezes, ter um outro olhar. Hoje, o materialismo, as instituições que não querem o projeto de Jesus implantado na Terra, elas agem de uma maneira muito sutil, que eu vendo uma palestra, eu não tinha me dado conta disso, eu achei interessante, em que eles dizem que antes eles falavam que fazer o bem era coisa de bobo, de fraco, pessoa que aceitava que a outra te humilhasse era pessoa fraca, tinha que rebater e agredir. E hoje estamos pouco mais pacíficos e agredindo menos. Então, o que eles mudaram a tática? Hoje eles dizem, não existe verdade, a verdade vai depender de cada um daquilo que entenda. Isso não é bem assim. Porque se eu, da minha ainda inferioridade, entendo desse jeito, não vou querer mudar, porque me compraz daquilo que é o correto para mim. Então é necessário hoje que a gente se aprofunde nos estudos, é necessário hoje que a gente aprenda a ouvir o outro, a respeitar o outro e como dever praticar o bem. Porque é praticando que a gente exercita cada vez mais a nossa essência divina. Kardec pergunta o que é o espírito. E os espíritos respondem, centelha divina. Dentro de nós, em tamanho menor, nós temos a potência divina. Somos co-criadores. Então é necessário que tenhamos essa energia que venha para fora. E à medida que essa energia vai vindo, vai ficando mais forte, mais real em nós, a gente vai tendo mais o quê? As virtudes. Porque virtude é algo que você faz mais constante, está mais vivo dentro de você. Cada vez maior, em mais potencialidade. Somos pacientes, somos muito generosos. Talvez ainda não no top como Jesus, mas já somos um pouco mais melhores. Então as virtudes, elas começam a se desenvolver dentro de nós à medida que a gente vai tendo essa responsabilidade da consciência com o nosso dever com o próximo. Porque aí sim, você começa a mudar as atitudes dentro de você. É que nós temos ainda, dentro de nós, aquela coisa de que eu vou conseguir mudar o outro. Eu vou conseguir. Antigamente eu via muito isso. Acho que agora nem tanto, mas eu vou casar com esse sujeito. Eu vou mudar ele. Passava 50 anos casado, falava, vou separar que eu não aguento mais, ele não vai mudar mais não. Então, não vai mudar, porque não depende da criatura, do cônjuge. Vai mudar quando aquele espírito despertar como espírito imortal, quando o dever, a responsabilidade nele, bater igual bate em vocês. Então, eu preciso mudar. Eu não aguento mais ser assim. Porque a maior forma de você mudar alguém não é falando, é exemplificando. Jesus falou, mas muito mais exemplificou. Trabalhando no bem, ajudando aqueles que estavam doentes, ajudando todas as pessoas. Isso contagiava as outras.
Chico Xavier. Uma vez eu achei muito interessante que uma pessoa disse quantos livros Chico Xavier tinha escrito, da sua autoria. E aí eu nunca pensei. Falei, aí ele não conta os psicografados, como ele mesmo falava, que ele era só um veículo. O livro não era dele, era dos espíritos. E você sabe qual é o único livro? Eu não. Qual é o livro de Chico? O livro da própria vida dele, que não precisou ser escrito, mas aonde se lembra dele tem sempre um exemplo bom de Chico Xavier. Então, o mais que ele marcou a gente foram seus exemplos de bondade, de caridade, de humildade. Tem um que eu acho muito interessante quando conta uma pessoa que estava elogiando demais ele, falando demais de Chico, que era uma boa pessoa, que ele era um espírito de luz, e ele, com seu jeito sempre humilde, falando, não, meu irmão, você está enganado, não estou cheio de... Mas aí a pessoa não parava de elogiar ele. Há um ponto que ele chega e diz, meu irmão, eu sou tão pequeno, sou inferior às minhocas, sou tão quanto as minhocas. E aí nisso aparece Emmanuel. Isso é chato, né? Quando aparece Emmanuel, você já sabe que tem uma coisa contrária ao que você falou. E ele diz, Chico, não faça isso. Não se compare às minhocas. Porque as minhocas complementam e fazem aquilo que Deus quer. Porque Deus deu o dever para elas, e elas executam sem questionar. Nós, já conscientes espíritos, sabemos do dever da responsabilidade e ainda erramos. Então não se compare a minhoca, Chico. Olha que interessante, né? Todos nós temos muito mais sabedoria do que uma minhoca, sabemos muito mais, mas ainda assim não realizamos o nosso dever. Temos total e plena consciência da nossa responsabilidade, o que devemos fazer, como devemos agir, mas não realizamos ainda plenamente. Enquanto que a minhoca, seu dever limitado àquela função, ela executa bem, porque foi lhe determinado aquilo e ela faz aquilo que o Criador manda. Então, realizar o dever é ter consciência da nossa responsabilidade. Não vai afastar a gente das dores, não vai afastar a gente das provas, das expiações, mas à medida que a gente conseguir, e vamos conseguir, perceber melhor como ser diferente, como agir diferente, vamos estar mais em consciência, em consonância com as leis divinas, logo vamos expandir mais a nossa consciência, logo vamos trabalhar mais as nossas virtudes. Eu sei que nenhum de vocês é perfeito, encarnado e desencarnado, com exceção dos superiores, que também ainda não são puros, mas vamos perceber como a gente era antes para como a gente é agora. Como nós éramos mais egoístas, orgulhosos, para como nós somos hoje. Mais vaidosos, impacientes. E hoje, mesmo ainda, sabemos que a caminhada está longa, que precisamos fazer muitas mudanças perante as leis de Deus para ter nosso dever, nossa responsabilidade cumprida. Se olharmos para trás, nunca entraríamos aqui. Troço chato hein? Fica falando para ter paciência. Como é que eu vou ter paciência com o meu vizinho? Criatura que bota aquela música alta, domingo de manhã, 6 horas da manhã. Fica tremendo na minha janela, não consigo nem ver o Globo Rural direito. Ou ainda eu quero dormir, não consigo. Ou aquelas pessoas daquela família difícil, que fica todo mundo dizendo palavras difíceis, se xingando, se ofendendo, se agredindo, e eu tentando manter meu lar em paz. E o dever bem cumprido não nos traz a consciência em paz? Quantos de nós que já despertou essa sabedoria de fazer o dever, quando erramos, não nos sentimos maus, certa, eu não vou dizer culpa, mas vamos dizer uma certa necessidade de reparar o que a gente fez? Vocês nunca se sentiram mal quando alguém veio e você ainda agrediu,
verbalmente, ou com olhares, ou com pensamentos, e a pessoa foi embora, e depois passa um tempo e você diz, não deveria ter feito isso. Não me compete mais ser assim. Isso já é uma demonstração de evolução da nossa parte. Então, o que tem que fazer como cristão? Evitar discutir, evitar ser agressivo. Porque trazer a consciência em paz é uma virtude, é uma transformação, uma necessidade. E à medida que a gente vai se transformando, se acalmando, transformando as nossas qualidades em transformação, que teve uma vez que um jovem falou que a gente não tem erro. Eu falei, não tem erro? Não, tio, a gente tem qualidades em transformação. Eu falei, gente, eu adorei isso. É muito bonito falar, né? Quando a gente fala erro, dá um peso, nossa, eu errei. Amigo, infelizmente eu estou com a minha qualidade de transformação ainda, né? Então eu estou melhorando um pouquinho mais. Então isso nos dá até um alívio um pouquinho daquilo que a gente fez. Mas é verdade. Se eu ainda tive equívocos com o egoísmo, porque eu preciso praticar a humildade. Preciso praticar mais o amor ao próximo. Então, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente reflete, quanto mais impulso a gente segura e transforma em processos de amor, mais a nossa consciência fica em paz. Então, fazer o dever, seguir as leis de Deus, é trazer paz de consciência. Evidente que nós somos ainda espíritos caminhantes, nós não vamos conseguir ser puros nessa encarnação que despertamos, mas é um diferencial. Eu me recordo de um jovem que era muito agressivo e ele começou a frequentar o movimento espírita, foi para vários encontros e a gente trabalhando com ele, foi um processo muito longo e ele foi se acalmando. E uma vez ele narrou para a gente que ele falou, eu melhorei, tio, eu melhorei. Eu falei, você é mesmo? É. Porque lá em casa eu não levava desaforo. Meu irmão me encarava, a gente saía no tapa. Minha mãe vivia correndo atrás de mim. E que não sei o que. Aí, meu Deus, e agora? Não, tio, quando meu irmão implica, eu nem xingo mais ele. Falei, é mesmo? É. Às vezes eu vou lá sem nível, eu quebro o negócio dele, mas aí eu falei, tá bom, né? Ele falou, mas tio, bater nele eu não bato mais, e não xingo mais. Eu falei, tudo bem, vamos trabalhar um pouquinho mais esse negócio de quebrar as coisas dele escondido? Mas hoje, tio, não... Eu falei, que bom que você melhorou, já não bate mais nos seus irmãos, já não xinga mais, é uma evolução. Então, tudo é a responsabilidade do espírito que vai percebendo e vai se controlando, e vai se modificando. Então, essa é a nossa responsabilidade perante a sociedade. Às vezes a gente tem tanta coisa que joga na sociedade, porque o governo não faz isso, porque a culpa é do pai e da mãe, porque a culpa é a culpa de outro, é culpa de outro. E a nossa? Mas eu não estou lá no governo como você está falando. Uma pessoa me falou essa abordagem uma vez. O presidente está errando e eu não estou lá com ele. Eu falei, mas você tem um recurso muito bom em que vai ajudá-lo? Já fez prece por ele? Por ele? Claro, porque a gente sabe que uma das coisas mais eficientes que tem é a prece, a oração, a força do pensamento para o outro. E você não pode rezar por ele? Você não vem na casa espírita há anos, não dá estudo, e você vai dizer para mim que não pode orar por ele? O tempo passou, encontrei essa pessoa, e ela disse, você é muito chato. E eu falei, por que eu sou chato? O que eu fiz de errado? Nós temos uma grande amizade. E ela disse, eu não tenho mais direito na minha vida. Por quê? Porque quando aquele irmão faz uma coisa errada e mostra na televisão que eu estou querendo criticar ele, sua imagem vem na minha mente falando, faça uma prece. E eu falei, gente, eu não tenho culpa, eu não posso fazer. Se você, que bom que você registrou. Eu não consigo nem mais ter um pensamento dele que ele fique no umbral, porque eu penso, você aparece de novo na minha mente falando, faça uma prece. Eu sou obrigado a fazer uma prece por ele. E o que é isso? Sou eu que apareço? Não.
É a própria consciência dela que está dilatando, que está chamando a responsabilidade como cristão. Foi apenas um pequeno artifício que ela se utiliza, a consciência, para despertar nela o sentimento cristão. E à medida que ela vai fazendo isso, para aquele irmão, isso vai sendo para outros também. Está muito ruim a situação, faz prece. Esse irmão está complicado, ele vai fazendo prece. Isso vai mudando a responsabilidade e o dever dela. Automaticamente vai crescendo as virtudes. Porque as virtudes são passos que vamos conseguir. É fato. Todos aqui, encarnados e desencarnados, estamos fadados à perfeição. Está lá. Os espíritos respondem. Todos vão chegar à perfeição, do átomo ao arcanjo, que um dia o arcanjo já foi um átomo. E ele falava átomo porque era, na época de Kardec, o que se sabia, né? Hoje a gente sabe de outras partículas lá, então ele falaria outras partículas. Mas a gente sabe que tudo na criação está em evolução. Tudo. Então, é fato, vai evoluir. Mas aquele irmão infeliz que ainda gosta de fazer o mal, vai se tornar espírito puro? Vai. A gente já foi também. Então, como eu sei que hoje eu estou melhor, ele vai também. E temos o dever de orar por todos, zelar por todos, pelos aqueles que nos querem bem, que é tão bom. Ontem, antes da gente dormir, eu estou tendo algumas diferenças com alguns irmãos de opinião do movimento espírita. E a minha companheira, a gente conversa muito sobre essas coisas. E ela disse, encontrou determinada pessoa ontem? Sim. E como é que foi? Porque essa pessoa falou mal de você. Eu falei, foi bem, abracei, beijei. Eu falei, é de boa. Eu falei, sabe por quê? Porque essa pessoa, eu já criei um sentimento muito bom por ela. Então, às vezes ela fala, eu finjo que não escuto, às vezes eu entendo o processo dela, mas eu tenho um amor muito grande por ela. Se ela me ofende, eu nem estou aí. Aí ela, que bom, eu falei, mas tem um outro porém. Aquele outro irmão, que eu ainda não consegui desenvolver ainda o sentimento igual eu sinto por ela, esse é mais complicado. Esse é que eu preciso trabalhar. Porque esse, quando me ofende, como eu ainda não consegui sentir esse sentimento por ele, esse me atinge mais. Então, eu vou trabalhar, como eu falei para ela ontem. E é verdade, eu começo. Toda vez que vem a criatura na minha mente, faço prece por ela. Vem aquele irmãozinho de novo, eu faço prece. E, gente, não é formulazinha, não é uma fábula, não é uma coisa bonitinha que a gente fala para que vocês possam ficar legal, ficar igual as criancinhas quando a gente conta história. É fato real. Quanto mais a gente faz oração para aqueles que a gente não gosta ou que não gostam da gente, isso nos traz uma paz de consciência. Por que traz paz de consciência? Porque eu estou seguindo dentro de mim os preceitos que Jesus falou. Não falou isso ele? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, à medida que eu oro pelo aquele que não gosta de mim ou que eu ainda não tenho sentimento de paz para ele, essa luz, essa centelha divina cresce cada vez mais. E a minha responsabilidade aumenta. Casa espírita, o pessoal da direção, eu não sei se aqui, espero e desejo que seja sempre uma harmonia, mas às vezes tem casas espíritas que a direção é a verdadeira prova e expiação. Porque uma criatura não concorda com a outra simplesmente que não vai com a cara dela. Tem um projeto bom, mas eu vou discordar da Patrícia porque eu não gosto de Patrícia. Não vou com a cara dela. Mas a proposta é ótima, é excelente, mas eu não gosto dela. Então, tem que se estudar mais, irmão. Porque se você está numa responsabilidade, você tem que perceber que ali é um momento bom para você exercitar as leis de Deus. Amando, trabalhando através da oração, do perdão, da paciência. A gente sabe que ninguém está aqui, como eu falei no início, por passeio, por achar bonitinho. Se todos estamos juntos aqui, porque juntos precisamos caminhar. Uma hora um ajuda o outro. Às vezes eu não me sinto bem, Henrique me ajuda, me apoia, e ele não se sente bem, eu ajudo. Então, todos somos assim. Passamos por momentos da prova que às vezes não é fácil.
E qual a nossa responsabilidade? Orar. Dar bons conselhos. Mesmo que a pessoa olhe para a sua cara e fale, não me fala isso que eu não gosto de você. Tudo bem. Eu vou te ajudar a si mesmo. Tem um exemplo muito interessante para a gente terminar, que tem um amigo, ele é enfermeiro. Aí ele agora nem está aqui mais no Rio, acho que ele passou num concurso para São Paulo. E ele conta que tinha uma vez ele trabalhando no Rocha Faria, numa empresa, uma senhora lá, moradora de rua, não tinha família, não achavam a família dela, ela tinha câncer avançado nos seios e já tinha irradiado para outras partes. E aí o médico falou, olha, ela vai ter uma sobrevida, mas a gente não tem o que fazer. E ela vai ter que sair daqui do hospital, vai para algum lugar, sabe, se ela até para a rua. E esse amigo alugou um kitnet para ela, montou, cuidou, levou ela, e muito interessante, que ele ia lá, fazia os curativos, apoiava ela, que ela foi do primeiro dia que saiu até 9 meses, que foi o desencarne dela, 9 meses depois, todo dia ele ia lá, levava almoço, quando podia, outra pessoa levava café da manhã, ajudava, pessoas iam limpar, ele fazia o curativo dela, sentava para conversar com ela, e ela sempre dizia, não sou grata a você, porque você não é obrigado a fazer nada disso para mim. Nem sei por que você está aqui. Toda vez ele dizia que ela tratava ele com ingratidão, todas as vezes. Ele falou, não teve um dia sequer que ela me tratou com um muito obrigado, que bom, pelo menos eu estou numa casa. Nunca, sempre foi com ingratidão. E ele foi lá, ajudou ela até o dia que ela desencarnou, arrumou dinheiro, a gente fez uma vaquinha, e aí ele enterrou, e nunca ela foi grata a ele. Nunca até hoje, pelo menos que eu saiba, recebeu uma mensagem do plano espiritual dela agradecendo. Mas ele, se você vê, ele parece aquela pessoa que você tem vontade de estar perto, porque ele irradia uma luz, uma tranquilidade, um amor, um carinho tão grande. Ele fez tudo por ela para receber gratidão? Não. Tudo que ele fez foi em dever à sua consciência espiritual. A consciência de cuidar do próximo, independente do que o próximo ia fazer por ele, que no caso da história não fez nada por ele, nem sequer agradeceu. Mas a sua consciência divina em ajudar um irmão que estava precisando, foi o que trouxe paz de consciência a ele. Então vamos servir enquanto tem tempo. Vamos exercer o dever nas nossas consciências. Vamos agradecer a Deus a oportunidade desse planeta que nos acolhe com todas as nossas imperfeições. Vamos servir o máximo que a gente pode, até onde a gente pode. Ora ajudando nos trabalhos sociais, ora ajudando na casa, ora ajudando na nossa casa, ora ajudando com aqueles outros, seja com trabalho manual, seja com trabalho financeiro, seja com trabalho de silêncio, porque também exercer o silêncio é um dever, às vezes. É um dever exercer o silêncio quando o irmão está agressivo? Sim. Porque você está em silêncio, mas a sua mente está em prece por ele. E não falar nada, às vezes quer dizer muita coisa. Então vamos exercer o amor ao próximo, trabalhando as virtudes em nós. E o outro? O outro vai melhorar na hora que ele achar conveniente para ele. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos. Muita paz. Nós aqui agradecemos ao nosso irmão Alessandro por nos trazer, como ele falou, né? São reflexões, são muitas reflexões que vão ficar em nossa consciência. Hã? É o que eu ia falar, rapaz. Como você deu o exemplo aí, com certeza nós vamos sair daqui e vamos lembrar de você, do que você falou, que vai ficar impresso em nossa consciência. E isso vai nos ajudar a melhorarmos, né? A agirmos melhores, sermos melhores. E é um trabalho constante, é um trabalho constante, é o todo tempo. Ouvir a voz da nossa consciência, não é isso? Então, agradecemos muito
seu empenho, sua dedicação a esse estudo, né, que nos trouxe tantas reflexões, vou chamar assim, né, reflexões. Muito obrigado. Leva o nosso abraço lá para as tuas instituições, para todos de lá, tá bom? Bom, vamos dar continuidade às nossas atividades desta manhã. Como todos já sabem, né, essa é a primeira parte das nossas atividades desse domingo. Depois nós temos a segunda parte, que é os passes, ok? Mas antes nós vamos fazer uma prece, fechando os nossos olhos neste momento e agradecendo por estarmos aqui, Senhor, por termos tido a coragem e a firmeza, a fidelidade de nos encontrarmos aqui nesta casa abençoada, de Frei Fabiano de Cristo, de tantos outros irmãos que congregam conosco, nesse objetivo do bem. Somos gratos por isso, Senhor. E assim estamos felizes, porque conseguimos estar aqui e receber esses ensinamentos que com certeza vão nos ajudar a nossa transformação, aquilo que já tomamos a decisão de nos melhorar. Mas precisamos entender, compreender muitas coisas ainda, para cada dia mais caminharmos no caminho que o Cristo colocou para todos nós. Muito obrigado ao Pai, muito obrigado a Jesus, esse mestre querido, muito obrigado a Frei Fabiano de Cristo e toda a espiritualidade desta casa, que sempre está nos intuindo através da nossa consciência a seguirmos o caminho melhor. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus.